Olá, eu sou Marcelina, a sua professora de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje nós vamos começar a aula 1, Cultura, Memória e Identidade. Dentro deste assunto que nós vamos tratar, é muito tranquilo que você identifique várias coisas que façam parte da sua vida, do seu dia a dia, da sua rotina. Por quê? Essa pergunta eu não vou responder agora. Eu vou começar com uma outra pergunta. Você tem história? Poxa, professora, todo mundo tem história. É claro que eu tenho. A nossa história começa quando? Vamos imaginar a nossa vida uma linha do tempo. Ela inicia quando nascemos. E ela vai até hoje, este momento que estamos nos falando agora, nesta primeira aula. A linha do tempo vai ser marcada por momentos que marcou a sua vida, a sua infância. Por exemplo, quando você entrou para a escola, quando você ganhou seu primeiro cachorro, quando você fez uma viagem, quando você conheceu alguém especial e assim por diante. A vida de todo mundo tem uma linha do tempo. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte, que a nossa linha do tempo ela não começa quando nascemos. Porque antes de nós vieram outras pessoas responsáveis por estarmos aqui hoje. Nossos pais, nossos avós, bisavós. E atrás deles, muitas outras pessoas que vão marcar não só a nossa história de vida pessoal, mas a história do nosso país. Pensando nisso, você deve se responder, eu tenho história. E além de história, você tem cultura? Você acha que todo mundo tem cultura? Que todas as culturas são iguais? Melhores? Piores, talvez? Pois é. Toda cultura, ela é válida e ela é importante. Por exemplo, quando nós falamos de cultura, memória e identidade, primeiro vamos falar de nós, o ser individual. Se você tivesse nascido no século XVIII, lá em Pernambuco, certamente você não iria trabalhar numa indústria, numa gravadora de CD, você não iria estar trabalhando num lugar onde se conserta-se carros. Será por quê, né? Porque não havia nada disso. Talvez você estivesse trabalhando como um especialista em cana-de-açúcar, no porto. E por quê? Porque nossa história pessoal está diretamente vinculada à nossa época que nós estamos vivendo. Não tem como dissociar os dois. Um outro exemplo. Você sabia que o que nos faz uma pessoa individual é a nossa identidade individual. A nossa identidade individual, na verdade, é aquilo que nos representa, que fala sobre nós, quem somos. E quem somos? Como você se identifica? O esporte que você pratica ou gosta, a música que você escuta, o estilo de roupa que você veste, tudo isso te representa como um ser individual. Você sabia, falando em música, que nesse mesmo século que eu usei como exemplo, as pessoas para ouvir músicas, elas poderiam fazer duas coisas. Se fosse rica, normalmente nas famílias haviam pianos. As pessoas tinham um piano em casa e elas se reuniam em família, com amigos, convidados e ouviam música. Normalmente era música erudita e era necessário que alguém soubesse tocar esse instrumento, não é mesmo? Enquanto nas camadas mais pobres era comum outros tipos de instrumento, como o cavaquinho, o violão, a flauta. As pessoas se reuniam e faziam música. Fora que era necessário também que fossem pessoas que tocassem esses instrumentos. Não tinha como tocar um CD, colocar um CD para tocar, ouvir uma música digital. Você percebe que até para formar a identidade pessoal é necessário que você vivencie um momento que você esteja dentro deste momento. Não tem como dissociar o que nós somos com o meio que nós vivemos. Um outro exemplo, falando ainda sobre música. Eu usando o termo tecnologia. A tecnologia ela está diretamente ligada a esse processo de transformação e formação de quem somos. Por exemplo, o gramafone. Já ouviu falar de gramafone? Observe as imagens que eu estou expondo para vocês. O que mudou no que se refere à música no século XX? Havia o gramafone. Hoje é um objeto muito bonito, apreciado, exposição, você pode ver isso em algum museu. Se tiver um museu em sua cidade, pode procurar que lá você vai encontrar um gramafone. O gramafone funcionava à manivela e era preciso um disco extremamente pesado. Não eram todos os lugares que você encontrava um aparelho como este.
E isso evoluiu com o tempo. Nós passamos pelo toca-discos, pelo toca-fitas, pelo toca-CDs. Evoluímos ainda por os aparelhos que vão aceitar o MP3, o MP4. Hoje nós estamos na era da música digital. Onde quer que você esteja, você pode levar o seu aparelho pessoal e ouvir qualquer tipo de música, qualquer estilo. Você pode, inclusive, ouvir a música que neste momento as pessoas estão curtindo lá no Afeganistão. E olha que incrível! Nossa identidade está sendo formada pelo nosso meio mais uma vez. E a tecnologia está influenciando neste processo, em todas as pessoas do mundo. E sobre identidade ainda? Quando você fala, eu sou brasileiro, como é que uma pessoa se identifica como brasileiro, japonês, francês, haitiano? De que forma você se identifica como brasileiro? Nós temos algumas características que agora eu vou falar sobre a identidade coletiva, a identidade social. Nós nos identificamos como brasileiros quando afirmamos o futebol é uma característica muito forte do povo brasileiro, o samba, o carnaval, a feijoada. Essas características nos representam. Talvez não a todos, porque pode ter pessoas que não gostam de futebol, não é verdade? Gostam de outro esporte, nem assista futebol, mas não tem como dissociar essa característica do que nos representa brasileiro, não somente aqui dentro, como em outros países. Se você conversar com outras pessoas e fazer essa mesma pergunta, de acordo até com a atividade que ela exerce, ou nas regiões, nós vamos falar isso na próxima aula, as regiões do Brasil são tão diversas em características culturais e que representam essas pessoas. Ela talvez tenha uma resposta diferente do que a sua, mas a cultura e a identidade, ela está diretamente ligada ao meio que você vive, à nossa sociedade. Falando sobre cultura, a identidade que nos representa. Trouxe aqui outras duas imagens que representam de uma forma muito forte a questão cultural. Você pode observar nessa imagem, junto comigo, que tem duas imagens de mulheres que representam grupos de mulheres. As mulheres estão usando a burca. Você já deve ter visto em algum lugar, na televisão, em filmes, em novelas, séries, enfim, vários outros lugares que você possa ter encontrado esta imagem. Você sabe o que significa uma burca? Pois é, a burca, ela vai ser usada pela primeira vez em comunidades tradicionais muçulmanas. Mas em 1996, o Talibã, ele tomou poder do Afeganistão e impôs novamente o uso a todas as mulheres. E elas passaram, a partir de então, a serem obrigadas a cobrir não somente o rosto, mas o corpo inteiro. E além disso, essas mulheres também não poderiam mais trabalhar nem estudar a partir de uma idade. Esta burca, ela está agora diretamente relacionada a uma questão cultural e religiosa. As duas estão associadas no que se refere à religião islâmica. No outro exemplo, nós temos mulheres que estão juntas numa sala, provavelmente se preparando ou já fazendo uma prova. Eu até diria que elas estejam fazendo a prova do Enseja, certo? E olha, elas são mulheres que aparentemente adultas e elas representam uma sociedade como a nossa sociedade brasileira, onde as mulheres atualmente têm direitos iguais aos dos homens, todos defendidos pela Constituição. Falando de Afeganistão, você sabe onde fica? Você sabe quais são os países que fazem divisa com o Afeganistão? E em relação ao Brasil, será que está muito distante? Olha só este mapa. Nós temos aqui o mapa mundi e ele vai mostrar para você essa localização do Afeganistão. Se aproxime da tela. Observe com muita atenção. O Afeganistão está localizado no Oriente Médio. E o Oriente Médio, ele é uma das partes da Ásia, um outro assunto que nós veremos nas próximas aulas. Em relação ao Brasil, o Afeganistão está bem distante. Para chegar de lá até aqui, é necessário atravessar a Ásia, Europa e o Oceano Atlântico, até chegar aqui. Então, falando sobre cultura, são duas culturas muito diferentes, mas nenhuma delas, nem a nossa,
nem a cultura do Afeganistão pode ser considerada uma cultura inferior ou superior. Porque você sabia que afirmar que as culturas em si são melhores ou não, você está praticando o etnocentrismo. E o que significa isso, professora? Etnocentrismo. Etno viria da palavra étnico, grupos. Não usamos mais os termos raças, mas são grupos. Então, etnocentrismo seria a ideia de que determinado grupo é superior a outro. Ou seja, a minha cultura é melhor que a do outro. O povo brasileiro é melhor do que outro. Ou os europeus são superiores aos demais. Dizer que os índios são um exemplo, né? Os índios fazem parte de um grupo que não tem cultura ou não são civilizados. Esses termos todos aplicados de uma forma errada. Falando também no grupo indígena e falamos sobre identidade. O que vai formar a identidade do povo brasileiro, o que vai nos formar e nos caracterizar como brasileiros, é a nossa formação inicial. Lá com a chegada dos portugueses, os homens brancos, eles encontraram os indígenas. A primeira formação étnica brasileira é composta, portanto, dos indígenas, dos portugueses e dos africanos. Essa é a nossa primeira formação. E de lá nós trazemos todas as características físicas, as línguas, os hábitos, a própria religião católica que é trazida da Europa para nós, os hábitos do banho, da água, da alegria, do batuque, do samba. Lembra que eu falei do samba? Olha ele presente aí novamente. Vocês vão fazer algumas atividades no nosso PIS e lá você vai encontrar uma questão falando a respeito disso. As palavras que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa identidade brasileira. O mingau, a farofa, o cuscuz, o cafuné, o moleque. Olha só quantas coisas está compondo esta ideia de cultura e identidade. Falando sobre toda a sociedade tem cultura, nós podemos afirmar o seguinte. Quando a gente fala que toda a sociedade tem cultura, eu estou me referindo a uma questão individual e coletiva. Se eu te perguntar, o que aconteceria se você conseguisse se lembrar não conseguisse se lembrar do que você fez hoje, de onde você nasceu, das pessoas que você gosta, das suas preferências, do endereço da sua casa? Obviamente você não iria conseguir construir a sua identidade social. O que eu estou querendo falar para você? Esses três termos, cultura, memória e identidade. Falei bastante sobre cultura, falei bastante sobre identidade. E a memória? A memória não é exatamente para falar sobre só o que você lembra das coisas que você aprendeu, viu ou sentiu. A memória coletiva está relacionada à nossa história. Tá? A história dos nossos antepassados, a história dos grupos que formaram o nosso país. Sobre o grupo indígena, sobre os grupos portugueses e sobre os africanos, os três grupos que formaram a colonização brasileira, o que eles nos trouxeram? Quais foram os processos que vivenciaram? Vamos falar sobre um exemplo que vamos dar agora, é a respeito do trabalho. Quando os portugueses chegaram no Brasil, que a princípio utilizaram a mão de obra indígena, o escambo, e posteriormente a mão de obra africana, a mão de obra escrava, eles vivenciaram três processos econômicos no Brasil. A extração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, posteriormente a extração do ouro em Minas Gerais e depois o cultivo do café. Quando cultivou-se a cana-de-açúcar, posteriormente a descoberta do ouro em Minas Gerais, formou-se uma sociedade mineradora. Lá em Minas, quem tiver a oportunidade vá conhecer, isso vai carregar você de memória e fortalecerá a sua identidade cultural. Lá em Minas nós temos patrimônios históricos. Esses patrimônios tornou-se, podemos chamar assim, porque representa um momento histórico onde pessoas participaram da construção da história. Isso está diretamente relacionado à identidade local e coletiva, que pode ser regional ou nacional. No caso de Ouro Preto, nós temos o patrimônio
arquitetônicos e representa diretamente esse processo da história do Brasil, onde a mão de obra foi escrava e o processo onde o ouro foi a economia mais forte que sustentava o nosso país. A história de uma comunidade, ela é composta dos seus prédios, é composta das avenidas, das tradições, as danças, sabe, as datas festivas, quando comemoramos, seja relacionado a momentos históricos, como o 7 de setembro, como o dia da proclamação da República, ou festas regionais. Aqui na minha região, logo nós estaremos em Oktoberfest. E isso está representando um grupo de imigração que vai caracterizar esta região. Essa festa folclórica também pode ser chamada de patrimônio, porque representa um processo histórico, onde várias pessoas se identificam. Voltando para Minas, observe esta imagem. Esta é uma igreja do período colonial, localizada em Ouro Preto. Todas as características da fachada representam um período da história e está diretamente representando o povo que ainda vive ali e os seus antepassados e a nós todos como brasileiros, porque independente de nós não morarmos nesse estado ou se você é um morador de Minas, você vai caracterizar e vai trazer para ti esse patrimônio como seu, você vai falar com orgulho. Você percebe que cultura e identidade e memória não diz respeito só a você e a sua vida, está relacionada à cidade onde você mora, ao estado que você mora, ao seu país, ao momento que você vive hoje e ao momento que já passou. E memória é importante para que nós hoje possamos compreender o momento que nós estamos vivendo, todas as coisas que foram conquistadas, a respeito de períodos mais críticos e períodos de felicidade, alegria e conquistas. Quando nós temos memória e conhecemos a história do nosso país, é possível compreender o momento que estamos vivendo, o que deve ser feito e o que não deve ser repetido, valorizando as nossas raízes, valorizando os povos que passaram por aqui. Falar em cultura é também observar as raízes trazidas de outros povos, como os povos africanos, e apesar de você não se identificar diretamente, você respeitar e você olhar com orgulho. Na prova do Enseja é possível que você encontre alguma questão falando sobre essas raízes africanas, falando sobre a questão da preservação da cultura. Pode cair também questões que se refira à questão do etnocentrismo, de que forma esses povos e comunidades quilombolas podem preservar a sua cultura. Por exemplo, o dia 20 de novembro, que está diretamente ligado à figura de Zumbi. Zumbi, ele se tornou um exemplo da resistência africana. Não está somente relacionada ao povo africano, mas às nossas raízes, que é composta pelo trabalho escravo. E como é que eu posso saber disso tudo? Existe o que nós chamamos de fontes. Quando você fosse montar sua linha do tempo, que eu me referi no início da aula, você teria que buscar informações onde? Se você puder, você vai acessar a conversa com os familiares. Conversa com a mãe, com o pai, com a avó, com as tias. Você pode procurar nos seus documentos, sua certidão de nascimento, outros documentos que a família tenha, álbum de fotografia, quem sabe fazer uma viagem naquela cidade onde seus pais nasceram, onde seus avós nasceram. Sabe aquela foto que você era pequenininho e que você estava no colo de alguém? Atrás de você provavelmente possa ter algum monumento, algum patrimônio histórico, um prédio. Você compreende o que eu estou dizendo? A fotografia é uma fonte de pesquisa segura. Os seus documentos, aqueles que registram o dia que você nasceu, o estado em que você nasceu, quem são seus pais, quem são seus avós, isso é fonte de pesquisa. Arqueólogos, antropólogos, pesquisadores, historiadores de uma forma geral, eles buscam nessas fontes de pesquisa informações para construir a história. E são documentos que não têm a possibilidade de questionamento, esses documentos concretos, porque também existem registros históricos que podem levar à dupla interpretação. E é importante que nós tomemos cuidado com isso, ao fazer essa pesquisa, ao ler outros documentos, outras fontes. Atualmente,
falando sobre as tecnologias, quais são os recursos que você teria para fazer essa pesquisa? Olha só, você pode ligar para aquela sua tia distante, pedir para ela digitalizar a foto, digitalizar aquele documento, enviar por e-mail. Você pode pedir para que ela filme o centro daquela cidade que você gostaria de rever as mudanças que houveram nas ruas, nos prédios. Você compreende que, ao iniciar a aula falando de ciências humanas e suas tecnologias, nós falamos aqui de história, de geografia, localização, de memória, de cultura, identidade, tecnologia, todo esse processo que ocorreu, e falando somente sobre você e provavelmente um pouco a meu respeito. Todo esse processo de transformação que ocorre ao redor da sociedade. Nas imagens que eu estou te mostrando agora, tem um exemplo, né? Nós temos o exemplo da entrevista. A entrevista, ela é uma fonte de pesquisa oral. Nós temos o exemplo da fotografia, fonte de pesquisa material, trajes, que nos mostra os hábitos, a cultura de um momento histórico, as roupas que as pessoas vestiam, a dança folclórica, documentos antigos. Isso são fontes de pesquisa segura, onde nós vamos buscar informações, onde você vai pesquisar, onde você vai encontrar essas informações sobre a sua história e a história do seu país. A memória que você preserva e valoriza. O que nós valorizamos? O que nos representa? Como eu havia mostrado já, o prédio que se refere à cultura mineradora na região das Minas, em Ouro Preto, mais uma vez mostrando essa igreja de São Francisco. Ali dentro dessa igreja, se você não conhece, se você já conhece, é uma igreja onde o interior dela apresenta aproximadamente 1 tonelada de ouro. E ali dentro, quando você quer sentir o que foi esse período da história, você vê com os olhos, porque é uma igreja belíssima, vale a pena você conferir, faz parte do nosso patrimônio histórico. Nós temos uma outra imagem, já bem diferente dos exemplos que eu estou dando, que é o chapéu de couro representando o cangaço. Já ouviu falar em Lampião? Muito provavelmente você já ouviu falar em Lampião. Lampião é um exemplo de um momento histórico que o Brasil viveu muito difícil, porque era um momento onde a sociedade vivia um período de fome, Nordeste vivendo um momento de seca, e existia, vamos chamar, os coronéis, era um momento de exploração, sem justificar os meios, mas Lampião foi um herói para muitos. É aquele que nós vamos chamar de fez a justiça com as próprias mãos, que não é muito adequado ou nada adequado, na verdade, para os momentos que vivemos ou para nenhum momento da história. Esse chapéu de couro, ele é um objeto que nós vamos chamar de fonte de pesquisa material. Isso é cultura material. Vamos dividir a cultura aqui em cultura material e cultura imaterial. Esse chapéu de couro de Lampião, por exemplo, é material que é concreto, cultura material, produzida pelo homem. Mas se você for participar de alguma festa lá no Nordeste e alguém estiver vestido com chapéu de couro, dançando alguma dança típica, aquela dança, onde aquele indivíduo com chapéu de couro na cabeça estiver participando, aquela cultura imaterial, são as coisas que nós fazemos, que não tem como ser pega, não é concreto. Sabe aquele bolo, aquela canjiquinha que você vai comer nessa festa? Pois é. Como ela é feita também, o preparo, quantidade de água ou de açúcar, os ingredientes, fogo baixo, fogo alto, mexe sem parar, cultura imaterial, a receita, como se faz. Tudo isso faz parte do que nós estamos vendo aqui nessa aula sobre cultura. Falar em cultura, lá na sua casa, tem aquela receita que alguém fala assim, essa aqui é a receita da minha avó, e ela não ensina o segredo para ninguém. Ela pode te ensinar, mas o segredo ela não passa. Essa forma de fazer é cultura imaterial. E sabe por que você aprendeu, ou provavelmente você vai aprender e vai ensinar para o seu filho, vai ensinar para o teu sobrinho, vai ensinar para alguém? Porque você... E futuramente você pode escrever essa receita, fazer um vídeo, publicar,
gravar, escrever, lançar um livro, quem sabe. Isso tudo é cultura sendo preservada. Quando você for parar hoje, mais tarde, para uma refeição, se for na hora do almoço, se for na hora do jantar, o que o povo brasileiro vai comer naquele momento? O bom e velho feijão com arroz. Sabia que isso também é cultura? O que nós comemos também é uma forma de representar a cultura e a nossa identidade. Esse exemplo que eu dei sobre música, instrumento musical, as nossas cidades, o que nós comemos, nos representa, é nossa cultura, é nossa identidade, é a nossa memória. Preservar isso e entender que isso faz parte de quem somos, lá na frente, manter a história do seu país, do nosso país, viva. É compreender todas as diferenças que nós temos entre nós. Hoje nós vivemos num país que não tem mais fronteiras, certo? A qualquer momento você encontra pessoas de todos os estados do seu país frequentando o mesmo lugar, às vezes no seu trabalho. Mas vocês se identificam como brasileiros, apesar de culturalmente ter diversidade. Eu vou parando por aqui. E pode contar comigo. Se houver dúvida, reveja nosso vídeo. Se houver dúvida, envie uma pergunta que eu vou estar pronta para te responder. Até a próxima aula.